Nós queremos agora ouvir a palavra de Deus. Nós vamos chamar nosso querido padre Valmir da Costa, ele que está em Curitiba, trabalhando na formação com a filosofia. E ele vai falar para nós sobre a família do Rogatti, uma expansão do carisma. Padre Valmir, que está lá em Curitiba, boa tarde para você. Boa tarde, Padre Aguinaldo, querido amigo e amiga que nos acompanha pelas redes sociais, através da Associação Bom Jesus, Rede Século XXI. É uma alegria muito grande tê-los conosco hoje. Neste dia 18 de outubro, um dia especial para nós, rogacionistas, mas como frisou o Padre Aguinaldo, para toda a família do Rogatti. Um dia muito especial. Nessa data, 70 anos atrás, os primeiros rogacionistas vindo da Itália, deixando sua terra pelo mar, chegaram na América do Sul, Brasil, especificamente em Passos, Minas Gerais. Então, celebrar 70 anos, para nós rogacionistas, é fazer memória de todo este tempo. Não só para nós rogacionistas, mas para a família do Rogatti, que é o tema que nós iremos refletir durante o momento desta tarde. E hoje é um dia muito especial, 70 anos, e temos companhias muito ilustres aqui entre nós. Além de você, claro, que nos acompanha pela televisão, uma companhia muito especial, mas também hoje, temos aqui entre nós a relíquia de Santo Aníbal Maria, um pedacinho do seu coração, um pedacinho da sua história, da sua vida, do seu testemunho vocacional. Temos aqui também a imagem de Santo Aníbal Maria, esse santo que evidenciou para a igreja o tema das vocações. Mas temos mais presenças ilustres aqui. Você, a relíquia, a imagem de Santo Aníbal. Temos atrás, aqui do cenário, o Divino Espírito Santo, que sempre acompanhou a congregação rogacionista, que iluminou Santo Aníbal, tocou no seu coração, de modo tal que ele, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele teve a coragem, a ousadia de fundar, então, a congregação dos rogacionistas do coração de Jesus, as filhas do Divino Zelo e toda a família do Rogatti. Mas mais, hoje, 18 de outubro, é dia de São Lucas, um dos 4 evangelistas. No Evangelho de São Lucas, recordamos nós, está a passagem em que Santo Aníbal, lendo, tocado no seu coração, ele se sentiu inspirado a iniciar, então, o trabalho com 2 congregações religiosas. Então, hoje, dia de São Lucas. Mas, mais ainda, hoje é dia mundial das missões. Eis-me aqui, envia-me, é o tema que o Papa Francisco escolheu para essa data. Uma belíssima carta que o Papa Francisco escreveu para toda a igreja, convidando-nos, leigos e leigas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, a doarem a sua vida, empenhando-se na evangelização. Então, a comemoração dos nossos 70 anos de presença na América Latina, nessa data, com companhias muito especiais. E para recordar, celebrar bem estes 70 anos de presença rogacionista na América Latina, e de modo especial começou aqui do Brasil, nós não podemos falar do presente
falar da família do Rogatti se não nos recordarmos de nossa origem, de onde tudo começou, lá atrás. O Dom Ângelo Ademir Mesari, na sua fala da manhã, já mencionou alguns momentos em que, recordando a história de Santo Aníbal, ele relata aqueles momentos mais significativos da vida que inspiraram Santo Aníbal a fundar, as duas congregações religiosas e, consequentemente, a família do Rogatti. E eu gostaria de salientar 3 momentos singulares da passagem do Evangelho de Mateus e Lucas, em que faz esta ponte entre passado e presente, a Itália e nós hoje. 3 momentos do Evangelho. Quais seriam esses três momentos? Diz o texto de Mateus, vejam só, o texto de Mateus diz que Jesus andava de povoado em povoado, de cidade em cidade. Jesus era itinerante. Jesus era um missionário, poderíamos dizer hoje. Um grande missionário. Não ficava apenas no seu vilarejo, apenas na Galileia. Percorria toda a Palestina. E eis que Jesus, indo de cidade em cidade, povoado em povoado, encontrando-se com as pessoas, e isso é importante, Jesus encontra-se com as pessoas, dialoga com elas, percebe o sofrimento e as dores de cada pessoa. Eis que Jesus, contemplando as pessoas, o povo, percebe que elas estavam como ovelhas sem pastor. Jesus itinerante, Jesus missionário. Esta mesma motivação que fazia com que Jesus andasse de cidade em cidade, esta mesma motivação estava no coração dos nossos 3 primeiros missionários. Aliás, 4 primeiros missionários que deixaram a Itália, vieram de navio. O Padre Guido contou aqui, a dura viagem, a difícil viagem de navio, 16 dias pelo mar. A mesma motivação que estava em Jesus estava no coração destes 4 primeiros missionários. Padre Mário Labarbuta, Padre José Lagatti, Onofrio Schiffel e Antônio Adamo, o irmão Antônio Adamo. 3 grandes missionários, corajosos, motivados em levar a palavra, anunciar ao Rogatti, ao mundo, deixaram sua cidade, deixaram seu país. Na televisão temos esta imagem, dos 4 primeiros missionários. A nossa gratidão a eles, nesse dia dos 70 anos, pela coragem e ousadia deles. O nosso agradecimento. Então, a primeira dimensão do Evangelho que tocou a Jesus e tocou também os nossos primeiros missionários é perceber que o povo estava abandonado, como ovelhas sem pastor. Sensibilizar-se. É uma palavra importante, a sensibilização. É uma palavra do Evangelho. Nós, religiosos e religiosas, cristãos e cristãs, leigos e leigas, nós temos essa sensibilidade ao ver as pessoas sofrendo por diversas dificuldades, por diversos problemas. Nós hoje temos essa sensibilidade e nos sentimos tocados pelas dores das outras pessoas. Esta é uma temática do Evangelho, a sensibilização. Quem não se sente tocado pela dor do outro, pelo sofrimento das pessoas, como sentiu Jesus,
compaixão, como sentiu esses 4 primeiros missionários. Quem não sente a dor alheia terá dificuldade de ouvir o apelo de Jesus. Quem não se sente sensibilizado. E vejam bem, hoje, no mundo, poderíamos elencar uma lista de dores, tristezas e sofrimentos das pessoas. Não é verdade? Basta lembrar hoje a pandemia, por exemplo. Quantas pessoas sofrem, estão sofrendo, com esta doença grave que atinge a toda a humanidade. Como nós nos posicionamos? Nos sentimos sensibilizados pela dor do irmão, da irmã que sofre? Esse é o primeiro elemento do Evangelho, que despertou a Jesus quando contemplou a multidão, compaixão. Mas eis que é necessário ir além. Jesus compadeceu-se. E diz o Evangelho de Mateus 9, 35 seguintes, que Jesus então, vendo a multidão, pediu: rezai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Sensibilizado, Jesus orou. Sensibilizado, tocado no seu coração, Jesus orou a Deus, pedindo mais operários e operárias. Do coração que sofre, do coração compadecido, brota a oração pelas vocações. E é disso que trata a família do Rogate. Tudo isso começou, está escrito no Evangelho, tudo isso motivou a vida de Santo Aníbal Maria. Mas o carisma a nós confiado, as filhas do divino zelo e a nós rogacionistas, não é um carisma somente a nós, mas a toda a igreja. Por isso, então, nós falamos de família do Rogate. Grupos de pessoas, associações que vivem no seu modo, no seu lugar, com seu estilo de vida, o carisma do Rogate. Rezam também pelas vocações. Então temos 2 elementos importantes aqui: a compaixão, a sensibilização de Jesus, dos primeiros missionários. Temos em seguida a oração que brota desta compaixão, desta sensibilização, mas não só isso. Não só isso. E o Dom Ângelo salientou muito bem de manhã. É importante sentir essa compaixão, é importante rezar, mas é tão importante quanto sermos bons operários e operárias da messe. Três dimensões que compõem o nosso carisma. Só que o capítulo do Rogate, que aparentemente começa em 35 e termina em 38, ele se estende ao capítulo 10. Ao capítulo 10 de Mateus. Quando Jesus, então, chama pelo nome os 12 apóstolos. Sentindo compaixão, Jesus, sensibilizado, reza ao Senhor da messe. Rezando, logo em seguida, ele envia os bons operários e operárias da messe, 12 apóstolos. É a missão. Por isso que eu recordava que o nosso carisma, o carisma do Rogate, está muito bem localizado nesse dia de hoje. Providencialmente, Dia Mundial das Missões. Porque o nosso carisma é missionário. O nosso carisma é rezar, é propagar o Rogate no mundo, para todos os cristãos e cristãs, mas é, acima de tudo, então, ser este bom operário e operária na messe. Somos todos, então, indistintamente missionários.
indistintamente missionários. Então, brotando o nosso carisma do Evangelho, brotando da vida, porque Jesus viu a multidão, o carisma do Rogate brota da vida de Jesus, e por isso nós podemos falar do carisma do Evangelho do Rogate, que brota da vida de Jesus no seu cotidiano, é que nós podemos trazer para o dia de hoje, refletir, né, dentro do nosso contexto, dentro dos desafios atuais, o que significa ser bom operário e operária na messe. Eu espero que você que esteja nos acompanhando pela Rede Século XXI, ao término desse encontro, de tudo que ouvimos hoje aqui, dos testemunhos que nos foram dados, possa se sentir sensibilizado, tocado no seu coração, e que você se sinta convocado a ser também, no seu lugar, na sua família, com as suas pessoas, com as pessoas com quem você convive, com a vocação a qual você se sente chamado, que você, sensibilizado, sinta-se também convocado para trabalhar na messe do Senhor. E salientando então esta atualização do carisma, nós falamos hoje de família do Rogate. 6 grupos distintos que ao seu modo, que no seu estilo particular, na igreja, vivem o Rogate. Vivem o Rogate. E por isso eu gostaria de chamar, né, aqui alguns membros destas associações que darão testemunho de como eles vivem o carisma do Rogate. Então, nos recordando, Santo Aníbal, ele é do século XIX. Ele fundou primeiramente, e é importante deixar claro isso, né? Ele iniciou os seus trabalhos lá em Avignon, e para ajudá-lo nesta missão, ele fundou a Congregação das Filhas do Divino Zelo. Então, a primeira instituto fundado por Santo Aníbal foram as Filhas do Divino Zelo, religiosas, consagradas, que no seu modo vivem o carisma do Rogate. E, particularmente no Brasil, temos diversas casas, diversos lugares onde estão presentes as Filhas do Divino Zelo. Então, quando falamos de família do Rogate, quando falamos do carisma fundado por Santo Aníbal, nós temos que nos recordar primeiramente as Filhas do Divino Zelo, que iniciaram os seus trabalhos com Santo Aníbal. 1887. Vejam só, 1887. 10 anos depois, 1897, viemos nós, rogacionistas do coração de Jesus. E como foi salientado nesta manhã pelo Padre Guido, também Dom Ângelo evidenciou isso, que na nossa história, na nossa identidade religiosa, lá atrás estão 2 ícones, 2 momentos da vida de Santo Aníbal que marca toda a família do Rogate. 2 ícones, 2 imagens que marcam a nossa identidade, das quais nós nunca deveremos nos esquecer. 2 ícones. Quais são? O primeiro é essa sensibilidade que tinha, né, o jovem Aníbal, vamos dizer assim, porque ele não era nem ordenado ainda, quando ele sentiu dentro de si a necessidade da oração pelas vocações, jovenzinho, né, sentiu, via a situação de Messina, de arredores,
e isso já tocava o seu coração. Jovem, então ele intuiu a necessidade de rezar pelas vocações, de mais operários para a igreja. Esta é a primeira imagem que deveremos guardar de nós. Um jovem, Aníbal, que já sentia dentro de si a necessidade de bons operários e operárias. Dessa necessidade, Deus o iluminou, o fez perceber na leitura do Evangelho de Mateus, que lá já estava a petição. Jesus havia tido, à sua época, esta mesma sensibilidade. E eis então que, tocado pelo Espírito Santo, atento à palavra, o jovem Aníbal descobre nas Escrituras que o seu desejo de mais operários para a igreja já era um desejo de Jesus. Veja então a sintonia, obra do Espírito Santo, né? A sintonia de Jesus com a Sagrada Escritura. Jesus leu o texto de Mateus 9:38 e lá estava: rezai ao Senhor da messe para que envie operários para a sua messe. Intuindo dentro de si, lendo nas Escrituras, eis que a realidade afronta os olhos do jovem Aníbal. E ele encontra então, e este é o segundo paradigma da nossa iconografia, né? O encontro de Aníbal com o jovem Francesco Zanconi, que habitava num vilarejo chamado Avinhão. Duas imagens da nossa iconografia que marcam a nossa identidade. Sensibilizados pela messe, contemplando a palavra de Deus, a realidade afronta os olhos do jovem Aníbal. Dialogando com o mendigo, ele então percebe que de fato é necessário rezar, trabalhar e ser este bom operário na messe de Jesus. Por isso então, deste confronto com a realidade, com a dor das pessoas, porque Zanconi, ele simbolizava ou simbolizou para Santo Aníbal a dor, o sofrimento das pessoas. Eis então que ele vai visitar Avinhão. Dali então nasce a nossa identidade carismática, que não é vivida só pelas filhas do Divino Zelo, não é só vivida por nós, rogacionistas do coração de Jesus. Então temos a família do Rogate. E eu gostaria de chamar aqui então, para partilhar um pouco deste testemunho do carisma, dentro do estilo da vida das famílias, o senhor Luiz Martiano e a sua esposa, coordenadores na província São Lucas, das famílias Rogue, das famílias que rezam, e dentro dessa vocação específica, a família, vivem o carisma do Rogate. Então, o senhor Luiz vai partilhar um pouco a origem das famílias Rogue e como as famílias vivem o carisma nessa vocação específica da igreja. A Associação das Famílias Rogue surgiu na Itália por uma peregrinação à Terra Santa com o padre, um sacerdote rogacionista chamado Nicola Bolini. Nessa peregrinação à Terra Santa, juntamente com um casal, Ana e Michele, esse casal já conhecia o carisma rogacionista e foi colocado então diante do sepulcro de Jesus a esse casal o propósito de também dividir com os rogacionistas o carisma.
O casal, então, aceitando essa proposta, nasce ali, então, diante do sepulcro de Jesus, a Associação das Famílias Rogge, em 1982. Em 1996, o nosso superior-geral da época pede à Santa Sé uma autorização para inserir a Associação das Famílias Rogge na Santa Sé. E é concedido, então, uma aprovação na Santa Sé, onde a nossa associação é reconhecida. E também no ano de 1996, através de um padre rogacionista, também sacerdote rogacionista, padre Vítor Cursi, chega aqui no Brasil, mais precisamente aqui em São Paulo, um casal, o senhor Antônio e a dona Carolina, juntamente com um casal aqui de Campinas, o doutor Cássio e a Zoe, implantam também a associação aqui na nossa província latino-americana na época, que hoje denomina-se Província Rogacionista São Lucas. A nossa associação, como disse Padre Valmir, são casais que primeiramente vivemos implantar em nossa família a igreja doméstica, primeiramente. Depois segundo compromisso é difundir a oração pelas vocações e também trabalhar pelos mais pobres e pelos necessitados, colaborando em nossas obras sociais da nossa congregação. Hoje, aqui na América Latina, a nossa associação já formamos 14 núcleos, sendo 10 núcleos aqui no Brasil, 3 na Argentina e 1 no Paraguai. Somos atualmente 82 famílias já na associação, que vivemos então o carisma rogacionista. A nossa associação, posso isso como testemunho particular meu e da Edna, também acabou nos levando a sermos missionários. Já fizemos missões em várias partes do Brasil, também na Argentina, e se Deus quiser, iremos ainda continuar com essa missão. Então são famílias que são chamadas a viver o carisma, a ser igreja doméstica e a difundir o Santo Evangelho em nome de Jesus. Muito bem, senhor Luiz. Um belo testemunho de como é possível viver o carisma do Rogate, o carisma de Santo Aníbal, o carisma do Evangelho nas famílias. Então, uma vivência particular do carisma. Mas, recordando então, temos como início as filhas do Divino Zelo, os rogacionistas do Coração de Jesus, temos a Associação das Famílias Rogge, temos também como membro da família do Rogate as missionárias rogacionistas, que não são as filhas do Divino Zelo, missionárias rogacionistas, leigas consagradas, que nas suas famílias, no seu local de trabalho, vivem a sua consagração e dão testemunho do Evangelho do Rogate. Missionárias rogacionistas. Saiu da Itália e hoje temos vários grupos, várias consagradas também aqui no Brasil. Então, a família do Rogate é composto por várias associações e institutos de vida consagrada, né? Temos, além, né, das filhas do Divino Zelo, dos rogacionistas, das famílias Rogge, e temos também, além das missionárias, nós temos a união de oração pelas vocações. Gostaria de chamar aqui o irmão Marcelo Ferreira. Ele é estudante religioso rogacionista da etapa da teologia, que acompanha a nível de província São Lucas os diversos grupos de oração pelas vocações. O irmão Marcelo vai explicar então como é a vivência, como é a dinâmica do carisma do Rogate
dentro desses grupos de união de oração pelas vocações. Então, como o senhor mesmo disse, né, Padre Valmir? Então, a Associação da União de Oração pelas Vocações brota sempre desse pedido e desse apelo de Santo Aníbal Maria, de rezarmos sempre por todas as vocações, para que possa, então, surgir na messe do Senhor bons e santos operários. E com isso, então, em 1900, então, Santo Aníbal funda a Pia União de Rogação Evangélica, onde, então, une leigos para que, então, possam rezar pelas vocações, sempre com esse mandato de Jesus: rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Só que 3 anos antes, ele funda a Sagrada Aliança, com o objetivo de levar os sacerdotes e os bispos para que rezassem também pelas vocações. E em 2007, então, em 2009, no 1º de novembro de 2009, em Roma, é lançada a União Sacerdotal de Oração pelas Vocações, numa iniciativa, então, realizada durante o ano sacerdotal, de junho a 2009 a 2010. Está situada no interior da União de Oração pelas Vocações como expressão específica e qualificada. Embora haja estatuto próprio, a cada associado eles recebem este estatuto para que eles possam rezar diariamente, para que eles possam, então, sempre rezar pelas vocações e pela perseverança dos vocacionados e dos seminaristas que já estão ingressados nos seminários. Interessante percebermos também que a vocação Santo Aníbal sempre prezou pelas vocações, não somente para o nosso instituto, né, Padre Valmir? Ele sempre prezou por todas as vocações, seja ela religiosa ou diocesana. Você que está em sua casa, tem interesse de nos conhecer um pouco mais sobre o nosso carisma, é só você fazer contato conosco, que vai aparecer na sua tela os telefones e o nosso site, para que você também possa fazer contato conosco. E hoje nós, enquanto União de Oração pelas Vocações, nós já estamos em média de 320 associados e 16 núcleos pelo Brasil. Contamos com a sua presença, com a sua participação. Entre em contato conosco pelo telefone que aparece na sua tela, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o nosso carisma, sobre a União de Oração pelas Vocações e como ser um associado. Muito bem, irmão Marcelo, obrigado pela explicação, nos motivando, né, nos ilustrando como é viver o carisma nos grupos de união pelas vocações. Então percebemos nós, né, percebam que a família do Rogatti é uma família grande, não é uma família nuclear pequena, grande, 6 associações distintas, grupos distintos, né, que vivem ao seu modo o Evangelho do Rogatti. Então vimos filhos do Divino Zelo, rogacionistas, famílias Rogue, missionárias rogacionistas, União de Oração pelas Vocações, e temos ainda um 6º, vejam só, temos ainda um 6º grupo que vive ao seu modo carisma. São compostos pelos ex-alunos, ou seminaristas que foram, né, religiosos, ou passaram por alguma instituição nossa educacional. Então, a Associação dos Ex-Alunos Rogacionistas, que após viverem, compreenderem, terem entendido o carisma do Rogatti na educação, na formação, também se associam para em família, como ex-membro de nossa instituição, propagarem, divulgarem o carisma do Rogatti. Então, 6 grupos distintos, né? Nós temos na tela, inclusive, podem passar os ícones, né, que compõem cada membro da família do Rogatti. 6 associações distintas, né? Aí está, como o irmão Marcelo salientou, né? Você que está nos acompanhando, interessando-se pelo carisma, motivado, de repente, no seu estilo de vida, com a sua família, ao seu modo, deseja viver o carisma do Rogatti em uma destas associações, entre em contato conosco e nós teremos o maior prazer, a maior alegria
em explicar como é possível viver o carisma onde você está, né? Família do Rogate. Eu gostaria de, dando continuidade a esta missão deixada a nós por Santo Aníbal, esta missão que não termina, né? Esta missão que nunca termina. Gostaria de recordar uma frase de um poeta e cantor popular que explica muito bem o que é a família do Rogate, o que foi essa inspiração de Santo Aníbal Maria. Diz assim, né, um sonho, esse poeta popular, esse cantor popular, diz assim: um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto, ele é realidade. Pois bem, o carisma do Rogate, o carisma que brota do coração de Jesus, que inspirou Santo Aníbal, é um sonho que se sonha junto. É um sonho que se sonha junto. O carisma não é dado a nós, rogacionistas, não é dado às filhas do Divino Zelo apenas, não é dado apenas às famílias Rogue, não é dado apenas às missionárias, aos grupos de união pelas vocações, aos ex-alunos. O carisma do Rogate é um dom da igreja para a igreja. É um sonho que deve ser compartilhado. Por isso, eu mencionava no início que nesta ambientação, nós não podemos nos esquecer, né? Aqui está a relíquia, a imagem. Nós não podemos esquecer do Espírito Santo. Foi ele que tocou o coração do jovem Aníbal para fazê-lo perceber que a messe que Jesus contemplava nos evangelhos era tão abundante quanto a messe que estava ao seu lado em Avinhão. É o Espírito Santo que fez Santo Aníbal perceber esta necessidade. É o Espírito Santo que nos deve motivar sempre. É o Espírito Santo que contagia a família do Rogate para cada vez mais fazer este carisma presente na igreja. E creio eu, né, também ouvimos isto pela manhã, principalmente na fala de Dom Ângelo, que o carisma do Rogate fez com que a igreja se sensibilizasse pela temática vocacional. Recordávamos, né, que em 1964, isso muito tempo depois, né, da intuição de Santo Aníbal, o Papa Paulo VI instituiu o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então essa sensibilidade da igreja, do Papa Paulo VI, vem também deste testemunho lá de Messina. Porque Santo Aníbal, logo após a fundação das duas congregações religiosas, né? Hoje no Brasil nós falamos de união de oração pelas vocações. Mas lá na época, Santo Aníbal também já tinha fundado lá em Messina a Sagrada Aliança para os padres e bispos e a união de oração para os leigos. Aqui no Brasil nós unimos, né? União de oração pelas vocações envolve todas as vocações. Mas lá naquela época, Santo Aníbal já havia intuído essa necessidade de formar grupos para que rezem. Com o seu trabalho, com o seu testemunho, Paulo VI, para toda a igreja, institui o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A igreja, então, que se sente sensibilizada para a temática vocacional. Alguns nos perguntam, né? Vocação e profissão. Qual a diferença?
A diferença está no modo como você vive. Se a sua profissão ela é vivida com amor, a sua profissão também é vocação. Porque vocação é naturalmente uma resposta de amor ao convite de Jesus. Mas tudo aquilo que nós fazemos, se o fazemos com amor, aquilo que fazemos é vocação. E não pode ser diferente. Tudo aquilo que fazemos com amor é vocação. E eu gostaria de convidar, novamente aqui o senhor Luiz, que está aqui conosco para partilhar um pouco da vivência do carisma, dentro das famílias ROG. O senhor Luiz falou que ele fez muita missão, e é verdade, em diversos lugares do Brasil. É verdade, inclusive em muitos desses lugares, eu tive a alegria de estar junto, perto, Luiz? E salientávamos nós, ouvimos isso aqui, que ser rogacionista é ouvir do Evangelho, se sensibilizar, é rezar, mas é também ser bom operário, Luiz. Nas suas andanças, no seu trabalho missionário como pai de família, sempre andando com a sua esposa, um belo testemunho, para todos nós. Onde o Luiz ia, lá estava a sua esposa junto. No interior do Brasil, Nordeste, quase no Norte, lá estava o casal fazendo missão, dando testemunho do Rogate. E eu gostaria que você pudesse, Luiz, partilhar um pouquinho, do que é ser bom operário da messe dentro da família hoje. Sabemos que a família passa por diversos desafios, muitos desafios. Mas do seu testemunho, pelo seu trabalho, você que é um cristão engajado, coordena as famílias ROG no Brasil, o que significa para você, de tudo que você viu e viveu conosco, o que significa ser bom operário da messe? Nós, como dissemos, tivemos a felicidade de um dia fazer a primeira missão, que foi inclusive no estado da Bahia. E foi daí em diante que a nossa vida mudou. Por que digo isso? Porque começamos a ver a nossa vida mudar, vivemos uma vida mais simples, porque vimos pessoas que eram felizes com bem poucas coisas. E muitas vezes a gente tem tantas coisas e acaba sendo reclamando. E a partir dessa missão, como disse o Padre Valmir, nós fizemos em outros estados, em vários estados do Brasil. Acho que a última agora foi no Rio Grande do Sul. E cada missão que a gente faz é uma vivência que a gente aprende. A gente vai dizendo que vai ensinar e acaba aprendendo com a missão. Então mudou muito a nossa vida, a missão, hoje que é dia do missionário, E a gente, isso eu digo em todas as vezes que a gente tem a oportunidade, quem puder, faça missão, porque missão nada mais é do que levar o nome de Jesus, levar o Evangelho. E isso é uma incumbência nossa de todos os batizados, não só dos rogacionistas, mas também dos batizados. Então, quem não fez, faça, porque mudou nosso relacionamento com a nossa família e também com o nosso próximo. Muito bem, Luiz. Agradecemos aí o seu testemunho, o trabalho de vocês, permanente na igreja, vivendo, na família, o carisma do Rogate. Em várias ocasiões e situações, fomos testemunhas de que
o Luiz e a esposa deixaram a própria família, né? E ficaram semanas fora, filhos grandes já, mas deixaram a família, não estavam apegados apenas, né, ao cuidado do lar, sentiam dentro de si a necessidade de evangelizar, de levar o Rogate a tantas outras pessoas. Então deixaram a sua família e foram, né, em missão. Inclusive, em nossa última missão no Rio Grande do Sul, a minha nora estava grávida e nós estávamos em missão, e o nosso neto nasceu em Bauru, e nós estávamos a mais de quase 2.000 quilômetros longe. E, inclusive, foi uma emoção muito grande para todos que estavam participando com a gente da missão. E isso prova que realmente a gente tem que seguir o mandamento de Jesus, ir a todos os lugares e proclamar o Evangelho e difundir o nome de Jesus, e, lógico, juntamente também do nosso santo fundador. Isso. Mas eu deixo aqui uma palavra também, um testemunho, é que o nosso netinho, né, já queria nos esperar nascendo. Nós somos na missão pregar a palavra de Deus para as pessoas, encontrarmos com eles, né, para dizer que Deus é muito importante na vida deles, que Deus ama eles, né, e Jesus Eucarístico está presente. E foi uma forma assim, muito linda, que o nenê adiantou. E nós chegamos, ele já estava nos esperando. Foi uma emoção muito linda, maravilhosa. É um verdadeiro trigal, né? Santo Aníbal, olha, no coração dele está ali o símbolo do trigo, né? Então a gente tem que sair pregando a palavra. E na roupinha dele também está o trigo, né? E hoje eu fiz uma homenagem a essa congregação. Eu colori o meu cabelo do trigo, que é para sempre lembrar, né, que a gente é muito importante como trigo, né? Exatamente, Edna. Obrigado, né, pelo testemunho de vocês. A Edna mencionou muito bem, né, que os seus cabelos estão da cor do trigo, e é verdade, dentro da simbologia rogacionista, né, são 3 símbolos que marcam a nossa identidade. A cruz de Cristo. Nós somos, o nosso evangelho é o evangelho do Rogate, nasce da vida de Jesus, nasce do seu testemunho, mas também nasce das dores. Nós não podemos nos esquecer da cruz de Cristo, a cruz redentora. Aquele, né, pela cruz, ele deu a vida para nos salvar. E claro, nós, bons operários e operárias, também temos que carregar, suportar as nossas cruzes, como Cristo fez. Então, está dentro da nossa simbologia a cruz. Mas não só isso, né? Está também o coração compassivo de Jesus. Se tiverem a oportunidade de pôr, né, a simbologia, o símbolo que marca, né, o rogacionista, é a cruz dos sofrimentos de Jesus, da sua paixão pelo mundo, o coração compassivo, que sente, né, a sensibilidade da dor das pessoas, e é também a messe, o trigal, a messe abandonada, cruz, coração, trigo, que sintetizam muito bem essa ejaculatória, né? Enviai, Senhor, operários e operárias, a vossa messe. A messe abandonada, o trigal que está pronto para a colheita e necessita destes bons operários. Ouvindo aqui o testemunho do senhor Luiz e da Edna, que em família vivem o carisma do Rogate, eu gostaria de convidar o irmão Marcelo, formando, né, estudante de teologia, que ele pudesse falar ao coração dos jovens. Irmão Marcelo, você que é jovem, né, você que deixou também a sua família, deixou as suas coisas pessoais e colocou-se nesse caminho de formação. Falávamos que o carisma do Rogate, dentro das 3 dimensões,
A última é ser o bom operário e operária da messe. Você, desejando tocar o coração dos jovens, qual a mensagem vocacional que você transmitiria a eles hoje, nessa data, né, específica dos 70 anos da presença rogacionista na América Latina? Que palavras você gostaria de dirigir aos jovens neste dia, Marcelo? Hoje, Padre Valmir, os jovens, né, nós estamos num contexto onde escutamos muitos rumores do mundo e não ouvimos os rumores de Deus, a voz de Deus que chama e clama no nosso coração. Que nós, os jovens, nós possamos deixar os afazeres do mundo, os rumores do mundo e voltarmos para o Cristo, esse Cristo do Rogate, esse Cristo que nos chama, esse Cristo que nos faz irmãos. Às vezes pensamos que deixar a nossa casa, os nossos pais, os nossos irmãos, deixamos um pouco deles, mas quando ingressamos no seminário, ingressamos na vida religiosa, é como o próprio Cristo disse, né? Encontrarás muitas mães, muitos pais e muitos irmãos. E assim por onde nós passamos, sempre encontramos essas pessoas que nos dão apoio na caminhada. Nunca estamos sozinhos, sempre temos a proteção de Nossa Senhora, que sempre nos acompanha, a proteção daquelas pessoas que sempre estão dispostos a nos ouvir, emprestar os seus ouvidos, e convido a vocês, jovens, que têm interesse em conhecer a congregação dos rogacionistas do Coração de Jesus, que façam contato conosco, através do telefone, através do nosso e-mail, ou entrando também na nossa página, para que vocês possam, depois de um testemunho, fazer aquele acompanhamento vocacional com um dos nossos religiosos, para que você possa amadurecer a sua vocação. Se não for para a vida religiosa, sacerdotal, que você possa fazer uma adesão a uma dessas famílias que o Padre Valmir acabou de apresentar, ou a família rogacionista, ou as famílias rogues, a união de oração pelas vocações, ou também para a juventude rogacionista, que você na sua paróquia possa também levar para a sua paróquia, para o seu grupo de jovens, o carisma rogacionista, de rezar, propagar e de ser um bom operário na messe do Senhor. Em meio a tantas opções, em meio a tantas adversidades que o mundo nos apresenta, paremos um pouco e ouvimos a voz de Cristo que nos chama. Muito bem, irmão Marcelo. O irmão Marcelo está no processo formativo, né, na etapa da teologia, como dizíamos antes. Eu trabalho na etapa da filosofia. Então, há todo um percurso, um itinerário formativo até o ministério ordenado. E, pelo testemunho, né, do Marcelo, também eu posso dar esse testemunho. O jovem hoje ainda é sensível a este chamado do Senhor. O jovem ainda hoje é sensível. Às vezes nós não conseguimos ter o canal de comunicação, de como dialogar com eles. Mas podemos dar, né, este testemunho, perceber que ainda hoje o jovem, há no coração do jovem essa disponibilidade em servir a Deus. Há muito jovem disponível. E o desejo nosso, o desejo da igreja, né? E por isso estamos celebrando aqui os 70 anos da presença rogacionista na América Latina. O desejo é cada vez mais propagarmos este carisma, que toda a pessoa indistintamente sinta-se chamada em sua vida a trabalhar na messe do Senhor. Sentir-se sensibilizado por este carisma, que o rogate possa ser cada vez mais difundido em toda a igreja. Estamos fazendo memória ontem e hoje. E nós podemos, na igreja, né, na igreja do Brasil, na América do Sul, nós podemos também perceber essa sensibilidade eclesial que está na raiz do nosso carisma. Dias atrás nós celebramos o 4º congresso
vocacional do Brasil. Já celebramos 2 congressos latino-americanos das vocações. Temos mais de 50 anos de tradição do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Em algumas dioceses do Brasil, está se acampando aquela ideia, cada comunidade uma vocação. Percebe-se, né? Percebe-se que em toda a igreja há esta sensibilidade. Se a igreja é sensível, o cristão, a cristã, o jovem também é sensível. Se a igreja dá testemunho vocacional, se as famílias dão testemunho, se nós religiosos, consagradas e consagradas, damos testemunho vocacional, é fácil despertar no coração dos jovens este mesmo testemunho. Missão que não termina. Saímos da Itália em 1950, chegamos ao Brasil, o carisma se difundiu para outros países, hoje Paraguai, Argentina, Angola, várias cidades do Brasil. O carisma está presente em várias organizações, com estilos muito diferentes, mas que vivem no seu interior o carisma do Rogate. Tudo isso nos faz encher de alegria, porque percebemos que a igreja, ela pode ser, ela deve ser, como o próprio Dom Ângelo mencionava de manhã, uma igreja toda ela vocacional e ministerial. Uma igreja vocacional e ministerial, onde tudo aquilo que fazemos e servimos não é para nós, mas é para o bem da igreja. Nós testemunhamos Jesus. Somos chamadas a dar este testemunho vocacional para toda a igreja. Então você que está nos acompanhando, que se sentiu, motivado, despertado dentro do seu coração ao carisma do Rogate, que você, ao seu modo, possa responder a este convite de Jesus. Vejamos bem, Jesus sentiu compaixão ao ver a multidão, Santo Aníbal sentiu compaixão ao ver o pobre Zancone e visitou o Avinhão, os missionários italianos sentiram compaixão e deixaram a sua terra e vieram para o Brasil. Nós hoje, do mesmo modo, deveremos ter esta mesma sensibilidade e, pelo nosso testemunho, viver o Evangelho no nosso dia a dia. Então, sensíveis à multidão, rezemos para que nunca falte bons operários e operárias e que nós sejamos esses próprios, pelo testemunho, esses próprios operários da primeira hora da messe do Senhor. Eu gostaria de agradecer em nome da província São Lucas, o espaço que nos foi cedido hoje aqui pela Associação Bom Jesus, Rede Século XXI. Nós fizemos hoje deste canal de televisão e de todos os seus meios um espaço vocacional. E agradecemos a acolhida, de toda a equipe organizativa da Associação Bom Jesus, que nos acolheu de braços abertos aqui, para que nós celebrássemos com toda a dignidade possível, toda a importância que tem, os nossos 70 anos de presença na América Latina. Então, em nome da província, eu agradeço à Associação Bom Jesus o espaço que ela nos cedeu hoje para celebrarmos os 70 anos. E temos agora, neste momento, um pequeno vídeo do nosso superior provincial, Padre Geraldo Tadeu, que vai transmitir a todos vocês uma mensagem pela comemoração dos nossos
70 anos de presença na América Latina. Acompanhemos. Aqui diretamente do Santuário Santo Aníbal Maria de França, o santo das vocações, o apóstolo da oração pelas vocações. É o primeiro santuário de Santo Aníbal Maria, aqui em Passos, no sudoeste de Minas Gerais. Estou aqui no santuário com a relíquia de Santo Aníbal Maria para falar em nome dos rogacionistas do Coração de Jesus. Os rogacionistas do Coração de Jesus é uma congregação que tem como carisma a oração pelas vocações. Nasceu na Itália há 123 anos. Há 70 anos, no dia 18 de outubro de 1950, desembarcaram no Brasil os 4 primeiros missionários rogacionistas. E, portanto, a nossa palavra neste dia, a todos que estão nos acompanhando ao longo deste domingo na TV Século XXI, é a nossa palavra de gratidão. Gratidão a Deus pela nossa história, pela história da nossa congregação religiosa, pela história dos primeiros missionários que começaram aqui neste santuário, no Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos, aqui onde também aconteceu o primeiro milagre de Santo Aníbal Maria, quando foi proclamado beato pela igreja. Santo Aníbal é o santo das vocações, das crianças, dos pobres e dos pequenos. Como rogacionistas e em nome de toda a província São Lucas, a nossa província rogacionista que compõe 4 países, estamos no Brasil, na Argentina, no Paraguai, também na Angola. A nossa província São Lucas quer louvar e agradecer a Deus por este dia tão bonito, este dia de louvor. Agradeço aos religiosos rogacionistas, à família do Rogate, que se dedicou ao longo deste dia para a divulgação dos 70 anos da nossa presença no continente latino-americano. Agradeço também a Deus e a oração pelas vocações, que pelo poder, pela força da oração, pelas vocações, nós também ganhamos de presente, na comemoração destes 70 anos, nós ganhamos um grande presente de Deus, que foi ter um bispo rogacionista para a igreja de São Paulo, Dom Ângelo Mesário, que está conosco, que vai presidir a missa daqui a pouco, pela TV Século XXI. Por isso, nós queremos agradecer a equipe que evangeliza através deste meio de comunicação. Agradecer ao Padre Eduardo pela cortesia, pela gentileza de, junto com toda a sua equipe, ter nos cedido, ter nos ofertado este dia de louvor, de agradecimento. Também uma bênção e agradecimento à Banda Excelsius, que está conosco, que esteve conosco, que está conosco ao longo deste dia. Um agradecimento a todos que participam, que comungam conosco. 70 anos de história e queremos continuar esta história. E assim sendo, quero também deixar um compromisso para todos, para todas as famílias, para todos os cristãos, cristãs, leigos e leigas que nos acompanham. Rezem pelas vocações, rezem, apoiem as vocações. E assim sendo, quero concluir esta palavra de gratidão com uma bênção, a bênção pela intercessão da relíquia que eu tenho aqui atrás, a relíquia de Santo Aníbal Maria de França. Por isso, se prepare neste momento, minha irmã, meu irmão, se prepare para receber a bênção pela intercessão de Santo Aníbal Maria de França, o apóstolo da oração pelas vocações, fundador dos rogacionistas do Coração de Jesus e das filhas do Divino Zelo. 2 congregações
de carisma vocacional que nasceram por causa deste santo. Receba a bênção pelo poder da Trindade Santa, pela intercessão de Santo Aníbal Maria de França, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Geraldo, lá de Passos, Minas Gerais, do Santuário Santo Aníbal Maria de França. Um beijo no coração de todo o povo mineiro, o povo de Passos, esse povo querido que acolheu os 4 missionários vocacionistas que vieram da Itália. E o Padre Valmir aqui, agradecendo também sua presença, sua palestra. Pessoal lá de Curitiba, nosso abraço para todos aqueles que você acompanha lá na filosofia. Seus agradecimentos, e depois eu tenho uma perguntinha para fazer para você, tá bom? Obrigado, Padre Aguinaldo. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a Associação do Senhor Jesus, que nos abriu este espaço para alcançarmos as mais diferentes partes do Brasil, né? Muitos rogacionistas, aquelas pessoas que compartilham do carisma, estão nos acompanhando hoje. Então, que Deus possa continuar derramando as suas bênçãos sobre este espaço, sobre todos vocês que trabalham aqui na Associação do Senhor Jesus. Obrigado, Padre Valmir. Só uma pergunta, nós temos muitos jovens que nos acompanham, você falou bastante coisa dos rogacionistas, você faz parte como formador também. Para aquele jovem que quiser conhecer mais, nós temos já os contatos que foram apresentados, né, o site, as redes sociais, mas só para finalizar a formação do jovem. Você está lá na filosofia, em Curitiba, como que é? A pessoa chega, quais são as etapas até a pessoa se tornar um sacerdote ou um irmão consagrado, no caso dos homens, né? Tem a congregação das religiosas, a província em 4 países, né? Como o Padre Geraldo falou, Brasil, Argentina, Paraguai e Angola. E como que é a formação, as etapas assim, para aqueles jovens que estão nos acompanhando e queiram fazer parte dessa família também? Muito bem, Padre Aguinaldo. Há um itinerário formativo, né? Então se inicia após o ensino médio. Temos a etapa do propedêutico, que é feita em Bauru, São Paulo. Logo após essa etapa, a seguinte, a etapa da filosofia, que a nossa é em Curitiba, 3 anos. Depois a gente chama o ano canônico, o ano do noviciado, o nosso que é em Brasília. Logo após o noviciado, temos o ano de estágio pastoral. O formando é convidado em uma de nossas casas, nos mais diferentes trabalhos que temos, é convidado a realizar um trabalho por 1 ano, estágio pastoral. Depois, 4 anos de teologia em São Paulo. Daria em média 8 a 10 anos de formação, Padre Aguinaldo. Que bênção, parabéns, Padre Valmir, pela sua presença e a presença de Dom Ângelo, que nós falamos também, um presente que Jesus deu para a congregação nesses 70 anos de história aqui nos países latino-americanos. Vamos aplaudir os rogacionistas, auditório querido, por esse dia tão lindo, 70 anos.